Olá, meu nome é Priscila Ferrer e estou aqui hoje para apresentar para vocês um pouco da pesquisa que eu desenvolvi junto com a minha orientadora Ângela Cardoso. Estudamos o psicodiagnóstico em uma perspectiva fenomenológica existencial através de uma revisão integrativa de literatura. Inicialmente, para introduzir, buscamos o conceito, a origem e as principais características do psicodiagnóstico, onde Cunha nos recorda que se trata de uma prática investigativa e de um processo científico, e Econa Lopes traz que seu surgimento é junto com a psicologia clínica. Ainda na introdução, falamos um pouco da perspectiva fenomenológica, trazendo as principais ideias dos principais filósofos como Russell, Heidegger e Sartre. Nosso objetivo geral com essa pesquisa foi averiguar como o psicodiagnóstico vem sendo empregado como uma prática psicológica numa perspectiva fenomenológica existencial. Mas objetivamos ainda, de forma mais específica, apresentar a importância dessa perspectiva fenomenológica existencial no processo de psicodiagnóstico, perceber as possibilidades do psicólogo com essa abordagem diante das avaliações psicológicas e articular algumas considerações da fenomenologia existencial e a prática do psicodiagnóstico. Para realizar a pesquisa, nós utilizamos de uma revisão integrativa de literatura, onde buscamos no período de 10 anos, entre 2009 e 2019, nas bases de dados Cielo, Lilacs, PepSIC e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, a BDTD, os seguintes descritores: psicodiagnóstico entre fenomenologia e existencial, o psicodiagnóstico entre fenomenológico e o psicodiagnóstico entre existencial. Não iniciamos com esses descritores, mas acabamos chegando neles, que foi como encontramos 4 pesquisas nesse período de 10 anos nessas bases de dados que eu acabei de mencionar. O primeiro, eu diria primeiro por ser o mais antigo trabalho, de 2011, é de Daniele Siqueira, com o título Psicodiagnóstico Interventivo / Colaborativo, uma prática psicológica na perspectiva fenomenológica existencial, onde essa psicóloga buscou demarcar a contribuição da matriz fenomenológica existencial como possibilidade de contribuir para fundamentar a dimensão colaborativa do psicodiagnóstico interventivo. Outro trabalho de 2013 foi de Andrea Biselli, com o título Grupo de Pais no Psicodiagnóstico Colaborativo, uma compreensão fenomenológica existencial. Nesse trabalho, a Biselli buscou compreender a experiência de grupos de pais na modalidade de prática psicológica do psicodiagnóstico colaborativo, numa perspectiva fenomenológica existencial. E os outros 2 trabalhos, artigos científicos, de 2016, de Paulo Evangelista, com o título Psicodiagnóstico Interventivo Fenomenológico Existencial Grupal, como possibilidade de ação clínica do psicólogo, onde ele apresenta o psicodiagnóstico interventivo fenomenológico existencial como possibilidade de ação clínica do psicólogo, e o último trabalho de Cipulli e Azevedo, de 2018, com o título A Perspectiva Fenomenológica Existencial na Compreensão das Técnicas Projetivas do Psicodiagnóstico Infantil, onde ele discute a possibilidade de um olhar fenomenológico existencial aos testes. O que fica muito claro para a gente, já do levantamento de dados, foi a escassez de produção científica sobre o tema, né? Especificamente nos marcou a ausência de estudos empíricos que trazem claramente a realização de um processo de psicodiagnóstico em uma abordagem fenomenológica existencial. Para apresentar as discussões, eu vou quebrar em 2 pedaços muito rapidamente, que é o psicodiagnóstico interventivo e o outro pedaço, o colaborativo. Primeiramente, o interventivo, a gente tem que destacar que nós estamos falando dele em uma perspectiva fenomenológica, pois também existe o psicodiagnóstico interventivo numa abordagem psicanalítica. Nesse assunto do interventivo, Siqueira aponta a renúncia à postura de controle e de previsão e questiona também o lugar hierárquico de poder de saber do psicólogo. E Evangelista aponta a necessidade da adoção de uma posição que crie condições para o desenvolvimento de um processo de apropriação por parte de paciente. É Evangelista ainda que, quando fala dessa posição de criar condições para o desenvolvimento de um processo, que ele fala da necessidade de uso de uma linguagem acessível, Você reconhecer que público você está lidando e ter realmente cuidado de saber se ele está acessando, está compreendendo o seu diálogo. Já Cipulli e Azevedo traz a questão dos testes, mencionando que eles podem ser compreendidos como instrumentos para obter uma amplitude da compreensão do outro.
e não apenas como instrumento definidor de diagnóstico. No colaborativo, eles falam dessa atitude do psicólogo de deixar de ser somente investigativa, passar a ser uma atitude colaborativa, como o nome propriamente diz. Estudando um pouco de todos os trabalhos, a gente vê que se trata de uma atualização do modelo interventivo, uma versão 2.0, digamos assim, Porque no colaborativo ele é muito semelhante ao interventivo, mas o foco dele é nessa ideia de coparticipação e de coprodução de saber. Biselli nos aponta que no psicodiagnóstico colaborativo existe uma ausência de rigidez estrutural, pois não existe uma padronização fixa e normatizada do modo de fazer ou pensar essa prática, e Siqueira nos aponta a possibilidade de uma relação hermenêutica entre psicólogo e pacientes, Podemos ver, quebrado em 2 blocos, como eu acabei de falar, do trabalho como um todo, que a fenomenologia permite ultrapassar os limites do cartesianismo e do positivismo, considerando a história pessoal do paciente, as suas relações sociais, as experiências e a história social mais ampla dos grupos, Podemos perceber que o método fenomenológico pode nos permitir compreender como o paciente constrói a sua existência e o seu sofrimento. Algras, no seu livro Ser da Compreensão, fala muito dessa questão desse sofrimento e dessa existência ser parte das pessoas, E a gente, para compreender, não pode se valer apenas de testes, digamos assim. Então, podemos concluir dizendo que, eminentemente, um psicodiagnóstico na perspectiva fenomenológica existencial é um processo de coparticipação e de co-construção de sentido, que necessita, por parte do profissional psicólogo, um saber residir dentro da própria verdade, Reconhecer previamente a ambiguidade e a insegurança de toda interpretação que poderá ocorrer naquela relação com o paciente, Acho que nosso trabalho conseguiu colocar em evidência a importância da perspectiva filosófica na prática psicológica, e isso em razão dela considerar os encontros hermenêuticos que acolhem a multiplicidade própria do ser aí, A gente quis destacar ainda na nossa conclusão a necessidade de trabalhos empíricos sobre a prática do psicodiagnóstico em uma abordagem fenomenológica existencial, e eu fiz o levantamento de 2 questionamentos que surgiram para mim, que não cabia dentro desse trabalho fazer essa análise, mas que fica aí para outros trabalhos, que seria o questionamento se, caso houver encaminhamento à psicoterapia, do psicodiagnóstico, caso exista esse encaminhamento, será que a aderência à psicoterapia pode se tornar maior se o psicodiagnóstico for realizado numa abordagem fenomenológica existencial? E o outro é se os encaminhamentos se farão menos necessários, Porque, querendo ou não, nesse encontro do psicodiagnóstico, nessa abordagem, você acolhe o ser e você coloca aquela pessoa numa posição de conhecimento tanto quanto o seu, Você desce desse lugar de poder, que o certo é nós não estarmos nesse lugar, mas você desce desse lugar de poder e compreensão único e compartilha com o seu paciente que ele também é conhecedor dessa situação. Então, foi daí que surgiu esses 2 questionamentos. Agradeço muito a atenção de todos e obrigada!